O presidente Jair Bolsonaro acaba de fazer um pronunciamento sobre o coronavírus, ao lado de outras autoridades, e a repórter Caroline Aguiar está lá no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Carol. O que foi dito nesse pronunciamento do presidente? Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Bom, foi anunciada a criação do Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle. Esse comitê vai reunir órgãos como a Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de evitar brigas judiciais envolvendo o enfrentamento ao coronavírus. E quando essas brigas judiciais acontecerem, o objetivo desse grupo é encerrá-las, resolvê-las o mais rápido possível. Esse anúncio foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro e veio para fazer esse anúncio aqui no Palácio do Planalto. Também era esperada a presença dos presidentes da Câmara e do Senado, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi diagnosticado com coronavírus hoje à tarde e por isso, obviamente, não veio, mas está sem sintomas, isolado em casa. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava no plenário da Câmara votando o decreto, o pedido do governo para o decreto de calamidade pública, que acabou de ser aprovado. Esse foi, inclusive, um pedido, um projeto enviado pelo próprio governo ao Congresso. Além disso, vamos atualizar duas medidas que o governo esclareceu agora no fim do dia. As empresas aéreas terão 1 ano para reembolsar em dinheiro os passageiros que tiverem os voos cancelados. Então, se você tem viagem marcada, se o voo foi cancelado ou você quer cancelar a sua passagem e quer o reembolso em dinheiro, atenção, a empresa aérea vai ter 1 ano para fazer esse pagamento. Outra medida do governo é que ele quer deixar que as empresas reduzam a jornada de trabalho e, consequentemente, reduzam os salários. Então, quem por acaso vai ficar em casa, não vai trabalhar, pode ter o salário diminuído em até 50% ou até um salário mínimo. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Aqui no Brasil, até às 8 horas da noite, oficialmente eram 428 casos de coronavírus confirmados. No estado de São Paulo, 4 mortes já foram registradas por causa da doença. Nesta tarde, o ministro da Saúde participou de uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e de outros ministros, para falar sobre a pandemia do coronavírus. Luiz Henrique Mandetta garantiu que o Brasil está tecnicamente preparado para atuar no combate ao Covid-19. Estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits. Devemos chegar aí em torno, estamos nos preparando, com a única estrutura Fiocruz e uma outra Paraná, devemos chegar a 1 milhão de kits. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos. O ministro disse ainda que o comportamento da população é essencial neste momento para controlar a pandemia. Outra medida adotada pelo Ministério da Saúde foi capacitar 27 laboratórios públicos a realizarem os testes de coronavírus, o que dará mais agilidade ao diagnóstico do Covid-19 no país. Luiz Henrique Mandetta reforçou que é preciso conter a transmissão do vírus para que não haja uma explosão de casos e os sistemas de atendimento fiquem saturados, mas negou que todos os pacientes com sintomas serão testados, já que a quantidade de kits do exame é limitada. O ministro criticou a orientação da Organização Mundial da Saúde para que todos os pacientes passem por exames. Do ponto de vista sanitário, é um grande desperdício de recursos preciosos para as nações. Segundo, que há maneiras de se fazer percepção de quadro clínico, isolamento domiciliar, isolamento de famílias. Nós vamos trabalhar de uma maneira proativa, nós vamos trabalhar antecipando quais são aqueles que a gente precisa testar. Agora, nós temos também as nossas críticas a esse tipo de atitude que foi tomada pela Organização Mundial de Saúde, aonde um mercado que não tem kit, não existe, e ele sabe que não tem. Os Estados Unidos da América estão sem kit. Não é uma situação para se pensar melhor?
No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha publicou um novo decreto e suspendeu o atendimento do público a shoppings, feiras populares, clubes e ainda determinou o fechamento do zoológico, parques, boates e casas noturnas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres também suspendeu todas as viagens rodoviárias internacionais de passageiros. A decisão impacta empresas brasileiras e estrangeiras que terão que cancelar por 60 dias o transporte de fretes e semiurbano em regiões de fronteiras. E o INSS irá priorizar apenas 3 serviços pelos próximos 15 dias, que são os atendimentos já agendados, perícias médicas previdenciárias e avaliações a pareceres sociais dos benefícios previdenciários e assistenciais.